Isso, e nesse momento a gente abre aqui a edição do RDTV desta quinta com entrevista, mais uma vez, a Maria Inês Villalva aqui conosco, ela que é coordenadora da FEAS, a Federação das Entidades Assistenciais aqui de Santo André, sempre atualizando os temas, falou conosco de adoção, falando conosco do dia a dia da entidade, capacitação, e mais uma vez volta para tratar de uma data importantíssima, a agenda do Conforp, que chega nesse ano a 23ª edição, o Conforp, que é o Congresso de Formação, Capacitação, ligado aí a todas as entidades assistenciais. Esse ano acontece entre os dias 15 e 19 de julho, e a Marinês está aqui conosco para atualizar as informações e dar mais detalhes sobre essa agenda. Marinês, boa noite, obrigado mais uma vez pela gentileza. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É muito bom voltar aqui, né? Vocês são muito carinhosos, nos acolhem muito bem. E em nome da FEAS, eu agradeço por essa oportunidade. Legal. E a Marinês, você não pedir até licença aqui, Marinês? Toda. A Marinês mostrou aqui nos bastidores para o Carlos Carvalho, para mim, para a nossa equipe aqui, ó, o número de oficinas, o número de entidades cadastradas, porque são as entidades que fazem a inscrição dos seus participantes, né? Para ter uma ideia da dimensão, da magnitude desse evento do Conforp, repito, que começa agora no dia 15 de julho e segue até o dia 19. Portanto, a partir da próxima segunda-feira e aí percorrendo toda a semana até sexta da semana que vem, dia 19. Marinês, qual a importância e o que se espera desse ano do Conforp, tendo em vista que chega a sua 23ª edição? O Conforp é um evento, Congresso de Formação Profissional, né, que a FEASA realiza este ano, como você já disse, há 23 anos. E, em função de a gente estar há mais de 2 décadas, né, reunindo as entidades nesse evento, ele é um evento esperado pelas entidades. Ele sempre acontece no mês de julho, né, que é um mês de férias, então é um mês que a gente pode aí usar as escolas da cidade para realizar esse evento, porque a gente, na nossa sede, infelizmente, não teria espaço para acolher tantas pessoas. E a importância dele é que é um momento único no ano que todas as entidades se encontram, né? São 750 participantes esse ano inscritos. Então, é um momento que as entidades se encontram, trocam experiência. Então, além dos conteúdos que são oferecidos nas oficinas, elas têm a oportunidade de trocarem entre si experiências, às vezes até de planejar algum projeto conjunto de uma entidade e outra, um projeto complementar. Então, assim, é um momento assim, esperado, como eu já disse, por todas as entidades. A gente, às vezes, encontra as pessoas das entidades na rua, no shopping. Em fevereiro, em março, o pessoal já começa. Esse ano vai ter, né? Nós vamos estar lá em julho de novo, né? Então, é uma coisa que realmente é muito assim, recebido com muita alegria pelos participantes, né? A gente tem participante que está conosco desde a primeira edição. Desde a primeira edição, Maria? Existe uma certa rotatividade nas entidades, então é importante que o evento se repita anualmente, porque sempre a gente tem pessoas que nunca participaram. Mas tem aí um grupo de veteranos, funcionários antigos que estão... Bate cartão. Exatamente. E como a gente diversifica muito de um ano para o outro, oferece temas novos, então as pessoas sempre têm coisas novas para aprender, conteúdos novos para assimilar, então é muito interessante. Carlos Carvalho. Maria Inês, boa noite, bem-vinda aqui ao RDTV. Boa noite. Quais são as capacitações que vão ser disponíveis aí para as entidades na edição desse ano? Então, esse ano a gente vai realizar, são 25 oficinas. Cada oficina, ela atende um determinado público, né? Então, a gente tem um grande número de oficinas que são oferecidos para os educadores e cuidadores, que é a massa maior de participantes. Então, nessas oficinas a gente tem neurociência aplicada na educação, a gente tem sexualidade e afetividade, a gente tem a arte de contar histórias e encantar crianças, adolescentes e adultos, a gente tem vivências recreativas. Olha, se eu for falar aqui, eu vou esquecer de algumas, são muitas. Mas, além dos educadores e cuidadores, nós também temos oficinas voltadas para o pessoal da área administrativa. Nós temos oficina voltada para a área da alimentação, as cozinheiras, auxiliares de cozinha, nutricionistas, para quem trabalha na área da limpeza.
para dirigentes e técnicos. Então, nessas 25 oficinas, a gente encontra aí uma forma de contemplar todas essas funções, né? E a pessoa que participa de um tema, ela fica a semana inteira naquela oficina. Então, são oficinas que oferecem uma certa profundidade, não é algo superficial. Marinês, até pegando esse gancho do Carlos Carvalho, só para quem está em casa se familiarizar com algumas oficinas, ó, você tem, por exemplo, aqui, mídias digitais como recurso pedagógico e de comunicação, alternativas pedagógicas para a educação infantil, psicomotricidade na primeira infância, afetividade e sexualidade, pedagogia sistêmica, valores e convivência para crianças, enfim, são 25 temas aqui, sob diversas óticas, né, para cada segmento, para cada especificidade. Com quais critérios essas oficinas são definidas? Essas oficinas são definidas a partir das avaliações que todos os participantes fazem no ano anterior. Então, nós reunimos as avaliações dos participantes e dos facilitadores, que são as pessoas que conduzem essas oficinas, e lendo essas avaliações, a gente vai tentando contemplar as sugestões e as necessidades que são apontadas nessas avaliações. Tem oficinas que se repetem do ano anterior, né? Porque elas dão muito ibope e a gente, às vezes, não consegue atender todo mundo naquele tema. Qual, por exemplo, esse ano repetiu? Olha, a arte de contar histórias é uma que vem se repetindo muito. Há muito tempo. As vivências recreativas também é bastante solicitada. A oficina de dança, qual mais? Essas são algumas que são das mais requisitadas. Né? Então, algumas se repetem e outras são novidade. Então, para aqueles que já estão há mais tempo, sempre tem um tema novo. Nós fazemos uma atividade de abertura na segunda-feira, onde a gente destaca todas as entidades que estão participando. Esse ano, nós temos 52 organizações que estarão participando e 750 participantes. Então, é um evento de grande porte. A Fundação Salvador Arena, que já foi nossa parceira durante alguns anos, nas edições anteriores, costuma dizer que é o maior evento de capacitação da área da assistência social do Brasil, pelo número de participantes e pelo tempo de duração. Porque, por exemplo, nas conferências nacionais você reúne 1.000 e tantos participantes, mas é num encontro. Aqui a gente tem 5 encontros, né, contínuos. Então, em razão disso, eles consideram como um evento realmente de grande porte. É importante dizer também que na sexta-feira a gente tem um encerramento desse congresso. Nesse encerramento, às 10h30 da manhã, a gente recebe algumas autoridades, o prefeito já tem presença confirmada, vereadores, secretários municipais, que vão para prestigiar, né, essa atividade. É um momento de integração, né, onde os participantes todos são envolvidos numa atividade interativa, com música. É bem bonito, né? Eles estão todos vestidos com a mesma camiseta, a gente presenteia todos os participantes com uma camiseta oferecida com gratuidade. Aliás, o evento como um todo é gratuito, né? As entidades não existe nenhum tipo de cobrança, e eles recebem essa camiseta. Então, no momento da atividade de encerramento, estão todos vestidos iguais, é muito bonito, é um momento assim de integração de todas as entidades, muito bonito. E existe uma troca entre elas, não só entre aqueles que estão ministrando ali os cursos, as oficinas, né? Mas também tem uma troca de ideias entre as entidades. Olha, você está fazendo desse jeito, acho que eu vou adotar isso para mim também. Tem também essa sinergia entre os participantes? Com certeza. As oficinas, como o próprio nome já sugere, elas têm momentos de troca, têm momentos de dinâmica de grupo, de vivências. Então, nessas oportunidades, existe, sim, essa troca, né? E isso é muito rico. Mais ou menos em novembro, a gente encaminha para cada entidade um formulário onde nós perguntamos como
que aqueles participantes aplicaram o conteúdo aprendido durante o Congresso. Então, eles nos mandam esse relatório dizendo, olha, no encontro com famílias, eles aplicaram tal técnica, olha, eles multiplicaram, está caindo aqui, eles multiplicaram a oficina na parada pedagógica com os outros educadores, e aí com fotos e com textos, né, eles nos trazem como o Congresso de Formação Profissional foi realmente multiplicado e foi utilizado na prática cotidiana das entidades. Isso, para a gente, é um resultado bastante significativo. O número de inscrições é o maior da história? É o maior. Esse ano a gente está batendo o recorde de 750 participantes. Tá. E como é feito esse processo de adesão? E já esgotou ou as entidades que ainda quiserem podem se inscrever? Já esgotou há algum tempo. Tá. A gente faz uma reunião com os coordenadores das entidades, expõe os critérios, geralmente os critérios são sempre os mesmos, mas expõe os temas das oficinas e eles já saem com material para inscrição. Vão nas entidades, reúnem os seus funcionários e ali eles decidem quem vai participar de cada oficina e nos devolve essas inscrições. As inscrições devem ter encerrado, acho que por volta do dia 15 de julho. Então, um mês antes. Um mês antes, para a gente poder organizar tudo, para a gente poder elaborar os crachás, as listas de presença. Tem toda uma logística que não é muito simples, né? Esse ano, é importante dizer que o Conforp vai ser realizado no Colégio Pentágono. Então, a gente teve uma recepção muito boa da Jane, né, que é uma das diretoras lá. E o Colégio Pentágono fica na Ramiro Coleoni, tem uma entrada, e na rua de trás, que é a Fernando Prestes. Né? Perfeito. Então, ali que nós vamos ocupar uma boa parte do prédio, né? E a quadra para a atividade de abertura e de encerramento. Qual horário? Entre o dia 15 Das e o dia inteiro? 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia. Das 8 ao Os meio-dia. 5 dias. Os 5 dias. Assim, eu até confesso que eu não conheço tanto assim como é feito esse trabalho, porque parece que fica longe as entidades do grande público, né? A gente acaba não conhecendo muito. Eu imagino que tudo isso aconteceu pelas dificuldades que algumas entidades têm, né? Não digo só financeiras, mas de se mostrar para o grande público. Você vê que a cada congresso vai melhorando também esse aspecto das entidades ganharem força para que a população, olha, tem entidade perto da minha casa, eu posso ajudar como voluntário, ou posso ajudar financeiramente. Tem também esse aspecto de ajuda pós-congresso? Com certeza. Todo ano, após o congresso, a gente lança uma revista. Eu até trouxe aqui o exemplar da edição passada. Essa aqui é a revista que a gente publicou do 22º Conforp, né? Então, todo ano a gente lança uma revista que serve como divulgação. Nessa revista você tem aqui todas as oficinas que aconteceram, a relação de todas as entidades. Então, isso para nós também é uma forma de estar divulgando o trabalho das entidades, né? E eu acho que, para além do grande público, é uma forma da gente mostrar para o poder público a grandeza do trabalho do terceiro setor, né? Quando um prefeito, quando um secretário, na atividade de encerramento, olha para aquele número de pessoas, todas vestidas iguais, com as camisetas que a gente fornece, né, de cada evento, eles têm realmente uma surpresa, porque, como eu costumo dizer, são funcionários que não são públicos, mas são funcionários do governo indiretamente. Porque aquelas pessoas que ali estão exercem a política pública, elas realizam a política pública. Não é? Então, a gente tem nesse congresso quem trabalha em creche assistencial, né, que está ligado à Secretaria de Educação, é um braço da Secretaria de Educação importante. A gente tem entidades que trabalham com o contraturno escolar, que a gente chama hoje de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, é um nomão, mas para entender melhor, a criança que vai num período para a escola, em outro período ela vai para a entidade, para prevenir situações de rua, para prevenir drogadição. A gente tem entidades que têm acolhimento de crianças, né, que estão participando. A gente tem entidade que realiza acolhimento institucional de idosos. A gente tem entidade que trabalha com pessoas em situação de rua.
Enfim, nós temos uma gama muito grande. Entidades que trabalham com atendimento psicossocial de crianças e famílias que sofreram violência sexual, violência doméstica. Então, a gente tem um número de segmentos muito grande, muito representativo, e a gente consegue demonstrar isso quando a gente consegue reunir todas essas pessoas num evento. Sim, é bom deixar claro, porque assim, por mais poder financeiro que uma prefeitura, um governo de estado, ou até a União possa ter, não consegue abrigar todo mundo nesse mesmo guarda-chuva, né? Então o terceiro setor acaba fazendo essa parte, né, de complemento. E no final das contas, o grande objetivo é dar dignidade a essas pessoas, né? As pessoas atendidas, que muitas vezes elas não conseguem no dia a dia. Então, por exemplo, a criança que tem um curso num contraturno, nada mais é que a escola de tempo integral que todo mundo sonha para todo mundo, mas como não tem como fazer num passe de mágica, vem um terceiro setor complementar. Ou até mesmo o fato de ser terceiro setor, ou seja, não está muito ligado ao poder público, tem acesso mais fácil às pessoas de outra maneira, né? Parece que a visão delas é uma visão diferente, né? Uma visão de mais confiança nesse terceiro setor do que no poder público devido às questões políticas que a gente não vai entrar em detalhes, mas vai ajudando, né? Vai facilitando essa situação. Né? Sim. Na verdade, nós queremos ser vistas, as entidades, a FEASA quer ser vista como parceiro do governo, né? Porque a gente faz um papel que seria do governo, né? Além de pagar os impostos, a sociedade civil ela paga a conta duas vezes, porque ela paga os seus impostos, mas ela também oferece serviços que minimiza, né, a ação do poder público. E eu posso dizer para vocês que, independente dessa questão financeira de entidade que tem convênio, não tem convênio, a qualidade do serviço é muito boa. Então, não é porque é uma entidade assistencial que a gente pode pensar que o trabalho não tem qualidade. Não, tem sim. E é por isso que a gente faz esse tipo de evento. A FEASA não realiza só o Conforp. Durante o ano, existem outras modalidades de capacitação que são oferecidas, e aí mais concentradas nas funções. Então, a gente reúne dirigentes, a gente reúne coordenadores, a gente reúne educadores separadamente, em alguns momentos, também para essa capacitação, para uma capacitação, mas é só uma vez no ano que a gente consegue abarcar todo mundo. E aí que eu acho que é o grande diferencial. A gente não conhece nenhuma outra experiência, pelo menos na nossa região, talvez no estado, de eventos que consigam congregar um número tão grande de pessoas e de várias entidades, como a gente, né, tem feito nesses anos todos. O que é muito ruim, né, Leandro? Porque, por exemplo, muitas das entidades, por exemplo, elas recebem até financeiramente das prefeituras e tudo mais, mas tem uma dificuldade tão grande de manter aquele serviço, ou porque a prefeitura diminui no ano, ou porque às vezes o Tribunal de Contas implica em alguma situação lá na frente por causa de prestação de contas, algo que a prefeitura poderia ajudar dando capacitação jurídica para as entidades, ou seja, a gente está falando de algo muito amplo, né? De algo muito amplo que deveria ser feito de forma mais próxima e mais direta, e por mais vezes no ano, né? Vocês fazem dentro daquilo que é possível para vocês. Lógico, se fosse possível, seria todos os dias, o ano inteiro, né? Mas não é assim. O difícil é assim, as entidades pararem o seu atendimento para poder participar dessas capacitações, né? Então, o atendimento continua. Como eu estava dizendo para vocês antes da gente iniciar a entrevista, tem entidades que têm trabalho ininterrupto, né? Elas atendem 24 horas, é o caso dos acolhimentos. Antes eram chamados de abrigos, de asilos, hoje a gente fala acolhimento institucional. Então, os acolhimentos institucionais que atendem crianças, adolescentes e idosos, não tem como levar toda a equipe para participar de uma capacitação, porque vai fazer falta lá. Então, essas instituições, elas participam de uma forma representativa, né? Agora, outras instituições que não têm esse caráter do atendimento ininterrupto, aí elas participam com toda a sua equipe, né? A gente tem entidade que está participando com 73 profissionais, tem outra com 50 e tantos, tem entidade que vão com 2 pessoas, com 4 pessoas, com 5 pessoas, cada um dentro da sua realidade, da sua possibilidade e disponibilidade
o importante é que estão lá representadas, né? Sim. E na medida em que a gente observa esses profissionais juntos, a gente percebe, eu tenho uma família que é atendida na minha entidade, que está com um problema que acho que a sua entidade pode atender. Olha, eu atendo uma criança que tem um irmãozinho com deficiência, eu posso mandar ele procurar vaga lá na sua entidade, porque a nossa não atende a criança com deficiência. Então, essa troca, essa possibilidade de estar juntos é uma coisa assim, muito interessante e muito rica ao mesmo tempo. Né? A gente sabe que as entidades fazem o atendimento do idoso, da criança, do adolescente, mas por trás deles tem as famílias que também são atendidas. A entidade não olha só aquele indivíduo, ela tem um olhar mais amplo para a família. Então, elas precisam estar conhecendo essa rede socioassistencial muito bem para poder fazer os encaminhamentos e para poder dar um atendimento mais qualificado para essas pessoas. Marinês, vamos mandar um abraço aqui para o Eduardo Laurindo nos acompanhando. Obrigado, Eduardo. José Ricardo Montandon Faria, Arlene Bernardo, o Roger, Marcel Luiz, grande Roger, um abraço. Douglas Henrique Augusto, ainda falando aqui da questão da troca do monotrilho por BRT. Passageiro do ABC poderá perder integração tarifária, hoje publicada via trólebus. Vamos acompanhar de perto, viu, Douglas? Os detalhes do BRT serão apresentados pelo secretário dia 6 de agosto no consórcio. Zé Carlos Pires, obrigado. Ademar Amaral, Wanda Amaral, Miro Mota, obrigado, Miro. Mandando boa noite aqui para toda a equipe, como de costume. Zenaide Alves, Silvio Novembrinho, William Wada também, ex-secretário de esportes lá da cidade de Mauá. E Marinês, o tema, claro que o grande destaque é o Conforp, mas não poderia deixar de falar, tendo em vista o brilhante trabalho feito pela FEASA, pelas entidades, ao longo de todo o ano, mas principalmente nesse período do ano, tem uma preocupação de todos em relação à campanha do agasalho, as pessoas que estão em situação de rua. Como é que vocês internamente se mobilizam para esse período do ano? Tem uma força-tarefa? Tem algum ritmo diferenciado? Ou é aquele calendário permanente executado ao longo dos 12 meses? Realmente é um período do ano que causa uma preocupação maior, né? A gente tem um trabalho de abordagem social de rua, né? São equipes das entidades que fazem essa abordagem tanto para pessoas adultas em situação de rua, como para crianças e adolescentes em situação de rua. Isso é um trabalho que acontece durante os 12 meses do ano, não só agora, mas agora existe uma atenção maior em função do frio, né, da baixa temperatura. A prefeitura tem um trabalho interessante nesse sentido e conta com a parceria das entidades, né? A gente tem hoje um telefone, que agora eu não vou me lembrar, mas se você quiser perfeito. que quando alguém encontrar uma pessoa em situação de rua, você liga para esse número, né, e comunica imediatamente, um agente social vai abordar essa pessoa e convidá-la para um acolhimento. O número de leitos, eles tendem a aumentar em caráter emergencial nessas casas que atendem essas pessoas em situação de rua. A gente tem algumas em Santo André. Então, assim, na medida do possível, eu vejo que na nossa cidade a gente está tendo um olhar bastante atencioso, cuidadoso e, diria, até afetivo em relação a essa população. Uma época que é muito necessária, a gente vem lembrando isso desde a semana passada, né? Quando o frio se intensificou aqui na região sudeste, do quanto era necessário. Aí chega no fim de semana, só notícia triste, foram 5 mortes aqui na Grande São Paulo. 4 confirmadas mesmo, foi por causa das baixas temperaturas. Uma ainda não se sabe, como a gente estava falando, inclusive foi em Santo André. A gente não sabe se foi por causa do frio ou se foi somada a questão de uso de entorpecentes. Mas sempre tem essa questão, né? Esse problema. Todo ano a gente tem que relembrar. E no restante do ano, né? Nos preparar melhor para isso, né? Acho que ainda falta esse detalhezinho, né? Não é só lembrar quando baixou a temperatura, eu tenho que doar, né? É todo ano participar desse tipo de atitude, porque o morador de rua, por exemplo, tem outras necessidades que não apenas a questão de se proteger do frio, né? O que existe é que, assim, você não pode obrigar a pessoa que está na rua
a deixar a rua para utilizar um leito num serviço de acolhimento, né? O direito à liberdade é um direito constitucional que deve ser preservado, garantido. Então, às vezes, existe uma certa relutância das pessoas, né? Porque, principalmente aqueles que são dependentes de substância psicoativa, do álcool, de drogas e tal. Porque nessas casas eles não podem beber, eles não podem usar droga. Então, existem algumas regras, né? Sim. Então, isso, às vezes, é um dificultador, né? É lógico que esses agentes sociais que vão fazer essa abordagem tentam, de todas as formas, convencer, né? Com muito tato, mas nem sempre conseguem. Então, às vezes, a gente se depara com fatalidades como essa, de mortes e tal, às vezes não por falta dessa atenção, mas por realmente uma resistência em função da dependência química. Isso é muito comum. E também tem muita, em relação ao julgamento que as pessoas vão fazer daqueles que são atendidos, Sim. eles têm esse receio de que eles vão ser mal vistos só porque estão numa situação de rua? Sim. Eles já perderam tudo, né? Quando a pessoa chega na rua, ela perdeu tudo, ela perdeu a sua dignidade principalmente, né? Então, muitas vezes só tem o cachorrinho, né? O animalzinho ali, e é uma outra dificuldade também. Geralmente, esses acolhimentos, você não pode levar o animal. Se não cabe o meu bichinho, que é a única coisa que sobrou para mim, não me cabe também. Então, existe essa dificuldade, né? São coisas que assim, a gente vem discutindo já há algum tempo, né? A necessidade de começar a se pensar também nisso, né? Mas existe essa questão do preconceito, sim. Uma instituição que trabalha, por exemplo, com dependentes químicos, muitas vezes tem dificuldade de obter doações, porque essas pessoas, às vezes, em função do preconceito, são taxadas de vagabundos, né, de preguiçosos. Então, não é um entendimento, não existe um entendimento para muitas pessoas de que a gente está falando de uma doença, né? E, infelizmente, isso acaba prejudicando, sim. Essas entidades acabam tendo uma dificuldade maior e essas pessoas, diante desses olhares preconceituosos, às vezes se recuam e preferem, né, não aceitar aquela ajuda, não aceitar aquela oferta de acolhimento. Maria Inês Vilalva, ela que é coordenadora técnica da FEASA, Federação das Entidades Assistenciais de Santo André. FEASA que faz um trabalho importantíssimo e hoje aqui nesta agenda que vai ter início agora na próxima semana, dia 15 de julho, 5 dias de formação profissional Conforp, que chega nesse ano a sua 23ª edição, recorde de participantes, 750 inscritos, com mais de 50 organizações sociais participando. Maria Inês, obrigado mais uma vez pela gentileza, sucesso já está mais do que garantido, com certeza vai voltar aqui depois do dia 19, para trazer as atualizações, para trazer os saldos, encaminhamentos e já como está o olhar para a 24ª edição. Obrigado, fica à vontade para as considerações finais. Eu quero agradecer, né, por mais essa oportunidade, é sempre um prazer muito grande estar aqui e agradecer também quem teve a paciência de nos ouvir, dizer que a FEASA está à disposição, nós estamos lá do lado do SESC, na rua Tamarutaca, número 250, bem vizinho do SESC. Nosso telefone é 44367477 e se houver alguém interessado em exercer um trabalho voluntário ou quiser fazer alguma doação, a FEASA também recolhe doações e compartilha com as entidades, porque a gente tem conhecimento das entidades que mais precisam, dos itens que cada entidade mais necessita e a gente também faz esse papel. Então, estamos à disposição e, mais uma vez, muito obrigado pela acolhida. Legal, obrigado, Maria Inês.